Olá, ouvintes! Aqui quem fala é Bruna Mendes e hoje, em nosso jornal, iremos falar sobre o período regencial no Brasil. Esse período foi quando Dom Pedro I renunciou em 1831 e seu filho tinha apenas 5 anos de idade. Com esse fato, ele não poderia assumir o poder. Então, as pessoas decidiram, com base na Constituição brasileira, que o país ia ser governado por regentes até seu filho completar a maioridade. Esse período aconteceu em todo o território brasileiro. Agora passo as palavras à minha colega Gabriela. Eu sou a repórter Gabriela. Nesse tempo, o Brasil teve vários regentes diferentes. Teve no total 5 regências. A maioria foi de curto prazo, porém a última regência foi a que durou mais e foi até 1940. Ocorreram muitas revoltas nesse período inteiro e a nossa repórter Melissa vai falar sobre algumas delas no próximo bloco. Como a repórter Gabriela falou, eu sou a repórter Melissa e vou falar um pouco sobre as revoltas que aconteceram nesse período. Houveram 3 revoltas principais. Uma delas aconteceu entre os anos de 1835 até 1840. Foi dado o nome de cabanagem. Ela foi estimulada principalmente pela má condição de vida em que estava a grande parte dos moradores da província de Grão-Pará. Na província de Maranhão também houve uma revolta, a Revolta de Balaiada, que foi nos anos de 1831 a 1841. Continuando as palavras da repórter Melissa, foi motivada pela insatisfação dos militares e das camadas médias e ricas da população com o governo regencial. A crise política, que ocorreu por causa de discussão pelo controle de todo o governo entre vários grupos políticos, eram eles os restauradores, os exaltados e os moderados. Grande parte da população acreditava que todos os problemas que estavam acontecendo estavam relacionados com a falta de um imperador forte e bravo para poder comandar. Porém, em 1940 foi adiantada a maioridade de Dom Pedro para ele poder assumir o poder quando ele tinha 14 anos de idade, e foi o fim das regências. Foi chamado de golpe da maioridade. As revoltas tiveram 2 motivos principais para serem iniciadas: as más condições de vida e a indignação da população. No período regencial do Brasil, possuíam diversos problemas parecidos com os que acontecem hoje no Brasil e em Santana do Livramento. Um deles é a exploração da população mais pobre, ou seja, a desigualdade social. Naquela época, as pessoas tinham a ética diferente das de hoje. No Brasil, por exemplo, a sociedade é muito injusta, não cumprem regras, não fazem as coisas certas. Até mesmo a parte política é parcial, pois pagamos impostos e não temos nenhuma mudança. Usando todos os dados que nós pesquisamos, nós concluímos que o período regencial foi um período muito tumultuado, que passou por uma grande crise política e teve várias revoltas. Esse período teve vários regentes e no final foi encontrada uma solução política para dar antecipação da maioridade a Dom Pedro II, para poder dar autoridade e domínio para ser o novo jovem imperador, para que as revoltas pudessem ser acabadas e a ordem pudesse ser refeita no Brasil. Como nós falamos antes, os problemas da atualidade, muitas pessoas hoje em dia podem tentar fazer a diferença, pois também tem muitas injustiças, brigas, roubos, cidades sem condições financeiras. Deveríamos saber o que fazemos, tentar buscar a paz, a alegria e ajudar mais a nossa própria cidade, pois o país também precisa de uma solução. E esse foi nosso jornal. Até a próxima. Tchau!